Então, boa noite, gente. Bem-vindos à disciplina de Ecologia e Ecossistemas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó, tô até gravando. A melhor disciplina do curso inteirinho. A melhor disciplina. Vocês vão adorar a ecologia, né? Tem que vender meu peixe aqui, né, gente? Então, bem-vindos à disciplina. Ótimo, Karine. Não precisa puxar o saco, viu, Karine? Mas eu sei que você gosta mesmo. Bem-vindos à nossa disciplina. E em uma sexta-feira à noite, não tem coisa melhor no mundo do que assistir a aula de ecologia com o professor Klaus na sexta-noite. Simplesmente não tem. É melhor do que balada, melhor do que cerveja, né? Melhor que qualquer coisa, né? Brincadeiras à parte, né? Eu sou o professor Klaus, eu já vou me apresentar formalmente para vocês daqui a pouco. Bem-vindos, então, à nossa disciplina. A gente estava conversando fora do ar, sem gravar, a gente está começando o ano de novo com o ensino remoto, né? É claro que a gente gostaria de estar no ensino presencial, mas a coisa, como a gente estava falando, tá feia, gente. A gente tem que tomar cuidado. E assim, pessoal da biologia, vocês vão ver que eu não sou quase biólogo, mas eu não sou biólogo, mas os biólogos têm uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente de dar o exemplo para as outras pessoas, né? O biólogo sabe o que está acontecendo, sabe como as coisas funcionam, né? Então é importante que a gente dê o exemplo para os outros. É importante que a gente ensine as pessoas ao nosso lado. Muitas delas fazem coisas erradas em relação à pandemia, não porque posicionamento político, ideológico, não, porque muitas vezes elas não sabem como é o certo, ou elas não sabem o que o errado pode acarretar para elas. Então, a gente que trabalha com isso, eu trabalho com micro-organismos, não com vírus, nunca trabalhei com vírus, mas fungos e bactérias já há mais de 30 anos, a gente que trabalha com isso, a gente sabe como é importante tomar os cuidados e etc. E eu sempre falo que o SARS-CoV-2, né, o vírus que dá origem ao Covid-19, é um vírus evolutivamente com muito sucesso. Por que isso? Ele mata só em torno de 1% dos seus hospedeiros. Mas, professor, como assim? Ele mata pouco e ele tem sucesso? Claro, porque se ele passa muito fácil de uma pessoa para outra e mata pouco. Porque se ele mata pouco e passa fácil, ele sempre vai ter hospedeiro à disposição. Se ele é difícil de passar de uma pessoa para outra e mata uma grande quantidade, aí ele é um vírus kamikaze, né? Uma hora ou outra, pode ser que ele não tenha mais hospedeiros. Vide o exemplo do Ebola. O Ebola é mais ou menos assim, ele tem uma taxa de letalidade de 30% e 40%. É altíssima. Mas vocês notam que o Ebola dá em epidemias de tempo relativamente curto? No máximo um ano? E geralmente o Ebola fica restrito, ele sai pouco. O que o SARS-CoV-2 fez? Foi para o mundo inteiro. Né? Tem países, gente, que falam que tem pouca infecção. Tem muito cuidado com isso, tá? Principalmente aqueles países onde as informações não são muito confiáveis, países antidemocráticos, né? Países com ditaduras, não interessa se é de direita ou de esquerda, estou pouco me lixando. Mas onde que as informações são um pouco escondidas, né? Esses vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Mas o SARS-CoV-2 está no mundo inteiro. E seguindo essas novas cepas, eu quero que vocês notem as informações que estão chegando. Não são que as novas cepas são mais letais, são que elas se disseminam mais fácil. Nenhuma nova cepa é dada como certa que ela é mais letal. Não, ela se dissemina mais fácil. Isso mostra uma evolução cada vez maior.
Tem outra coisa que eu gosto sempre de falar, eu vejo algumas pessoas falando vírus da China, vírus da China, vírus chinês, vírus fabricado. Gente, esse vírus não foi fabricado, já tem trabalhos científicos publicados em grandes revistas internacionais mostrando que esse vírus é natural. E segundo, esse vírus podia ter surgido aqui no Brasil, mas por que surgiu na China? A China tem uma área um pouquinho maior que a do Brasil, mas a população é 6 vezes maior, quase 7 vezes maior. Então, a probabilidade na China de uma pessoa entrar em contato com um animal, com um nicho ecológico onde que esse vírus está, é muito maior do que no Brasil. O problema é o desmatamento, né? A gente está desmatando em um nível tão grande, tão grande, tão rápido, que a gente está aumentando a chance de uma pessoa entrar em contato com um vírus que nunca infectou o ser humano. Basta uma pessoa, isso pode se disseminar por todo o resto, dependendo, lógico, do vírus. Paulo Nobre, um grande pesquisador na área de meteorologia, conservação ambiental, falou em abril do ano passado. Ele deu uma palestra dizendo exatamente isso. A gente teve sorte. Esse vírus podia ter surgido aqui no Brasil, por causa do desmatamento. A China, a Índia, são 2 países com populações gigantescas, mais de 1 bilhão de habitantes, enquanto o Brasil tem 230, 240 milhões. Então, a probabilidade de um chinês, de um indiano entrar em contato com um vírus novo é muito maior do que um brasileiro. Mas isso pode acontecer aqui também. Inclusive, essa questão de desmatamento e tal, a gente vai discutir isso durante a nossa disciplina, principalmente lá nas últimas aulas, tá? É muito importante. Oi, Samantha, tudo bem? Acabou de sair Oi, do professor, banho? tudo bem? Tá com a Tô. toalha em cima ainda. Mas não tem problema, pode ficar assim, sem problema nenhum. Eu não tenho crise nenhuma, tá, gente? Na aula presencial ninguém vai com coisa. Bom, então, para vocês que a gente vai voltar para o presencial, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou agora compartilhar meus slides. Eu já dei algumas aulas essa semana, não sei o que está acontecendo, ou no Google Meet, no meu computador, que quando eu maximizo o slide, aquele que fica tela inteira, só ele, eu não consigo. Aliás, eu passo os slides, mas não passa para vocês. Então eu vou deixar o slide um pouquinho menor, tá bom, gente? Mas se alguém tiver dificuldade para ver o que está escrito no slide, por favor, daí a gente tenta de novo para ver o que está acontecendo de errado, tá? Outra coisa, eu não estarei vendo vocês. Então, assim, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, dá um grito, Klaus! Quero falar com você. Pronto, não tem problema. Eu ouvi, descompartilho e a gente conversa tete a tete, cara a cara. Vamos fazer isso, gente, em todas as nossas aulas. Inclusive, se numa aula eu já tiver com os slides e alguém tiver querendo entrar, vocês me avisam, ó, professor, tal aluno está querendo entrar. Eu descompartilho, autorizo ele a entrar e tudo certo. Vamos combinar isso daqui até o final do semestre, pessoal? Ou daqui até a gente voltar às aulas presenciais, melhor falando, né? Vamos sim, professor. Ótimo, Tá bom, muito professor. obrigado. Ótimo, maravilhoso. Então eu vou compartilhar o nosso slide da aula de hoje. Deixa eu ver, tá aqui, espero que dê tudo certo. Vocês estão enxergando o slide, gente? Sim, Sim, professor. Tá num tamanho bom para vocês? tá. Ótimo, deixa eu até ver, acho que eu não consigo mexer mais aqui. Ótimo, qualquer coisa vocês me falem, tá? Então, os nossos slides, enquanto a gente estiver em pandemia, vão começar sempre assim: o título da disciplina, semana, o assunto daquela aula e meu nome. Pois é, esse daí é meu nome, gente, tá? Vou fazer o quê? Eu já pensei em processar meu pai, minha mãe,
mas daí ia dar mais trabalho ainda. Então, eu sou o professor Klaus Dieter Zauter. Dieter, em alemão, quando tem IE, se pronuncia só I. E no meu caso, o sobrenome Zauter se fala com Z, mas se escreve com S, tá? E Klaus é com K e um S só no final, né? Bom, vocês já notaram, na verdade eu sou filho de alemão, meu pai veio no meio da década de 50 para o Brasil. A Alemanha de pós-guerra estava muito mal economicamente e o meu pai, o tio dele já tinha vindo na década de 20 para o Brasil. Há 100 anos veio o tio do meu pai. Meu tio avô veio há 100 anos. E daí, como meu pai não encontrava emprego na Alemanha, ele veio trabalhar com o tio dele em Porto Alegre, que tinha uma metalúrgica. E na década de 60, meu pai se mudou então para Curitiba. Por parte de mãe, eu também sou descendente de alemães. O meu avô materno era da Boêmia e Morávia, onde que hoje é República Tcheca, mas naquela época eles tinham uma minoria alemã. E daí o meu avô materno, eles vieram no começo do século XX, acho que foi em 1906, 1907. E hoje eu estou aqui. Se alguém tiver curiosidade, sim, eu falo alemão, tá? Falo relativamente bem alemão. Durante o meu mestrado, eu fui fazer um estágio de taxonomia de colêmbula em Görlitz. Görlitz é na antiga Alemanha Oriental, já a Alemanha tinha recém-unificado, fica direto na fronteira com a Polônia. Então, eu fui no Museu de História Natural de Görlitz, com um dos maiores especialistas do mundo, o Sr. Wolfram Dunner, em taxonomia de colêmbola. Vocês já tiveram invertebrados, vocês sabem o que é colêmbola, né? Vocês sabem Aqueles o que é bichinhos colêmbola? ametábulos. É? Aqueles bichinhos ametábulos. Ah, ele na verdade, ele é um pancrustácea, né? Ele era antigamente um inseto, porque ele tem cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas, um em cada segmento do tórax, né? Só não tem asa. E ele vive predominantemente no solo, tá? Bom, então vamos continuar com a nossa apresentação, como eu falei, Klaus Dieter Zauter. Esse é meu e-mail, estejam à vontade para entrar em contato por esse e-mail. Também tenho Fale com o professor lá nas disciplinas de vocês, né? Inclusive na disciplina de ecologia, vocês podem entrar em contato, mas podem me mandar um e-mail também. Pois é, eu falei que eu não sou biólogo, mas quase biólogo, que nem em outra instituição, a coordenadora do curso de biologia falava assim, o Klaus é agrônomo quase biólogo, tá? Eu sou engenheiro agrônomo e me orgulho disso, e a agronomia me levou para um lado maravilhoso, que é a questão ambiental. Eu fiz mestrado em ciências biológicas, área de concentração em entomologia. Então, eu sou entomologista, tá, gente? Só para vocês saberem. E desde a graduação eu trabalho com fauna de solo, principalmente colêmbolos e ácaros de solo, um grupo específico de ácaros que são os oribatídeos, tá? São ácaros bem comuns no solo. E fiz o meu doutorado em ciências florestais. Eu vou ministrar para vocês aqui a maravilhosa disciplina de ecologia. De novo, a melhor disciplina do curso de biologia, tá? Garanto isso para vocês. Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, o pessoal fica, pô, mas o Klaus é agrônomo, como vai dar aula para biologia? Eu dou aula para o curso de biologia há 20 anos, tá? Não só na Andrada, em outros lugares. Esses são alguns trabalhos que eu já publiquei, capítulos de livro, etc. Eu tenho me especializado nos últimos 20 anos em 2 grandes áreas: gestão ambiental, como gerir ambientalmente uma organização qualquer,
ISO 14001, auditoria ambiental, e ecotoxicologia, principalmente a ecotoxicologia do solo, tá? Então, ano passado, eu publiquei 2 trabalhos internacionais, primeiro, testes ecotoxicológicos com ácaros de solo, ácaros olibatídeos, com material lá do derramamento do acidente de Mariana de 2015, né? A gente fez coletas em 2015 e 2018. E a gente mostrou que mesmo depois de 3 anos, o efeito ecotoxicológico ainda é muito grave. E eu publiquei em agosto do ano passado, o primeiro foi com o pessoal do Rio de Janeiro, em agosto do ano passado, com vários pesquisadores do Brasil inteiro, de várias instituições, um trabalho sobre invertebrados do solo, a minha parte era mesofauna, ácaro e colêmbolo, em plantio orgânico e convencional aqui na Lapa, perto de Curitiba. Eu falei para vocês que eu estagiei com o professor Dunn em taxonomia de colêmbolo lá em Görlitz, na Alemanha. Eu participei de um grupo com vários pesquisadores do Brasil inteiro, que a gente publicou uma lista de colêmbolo do Brasil, e essa lista volta e meia está sendo atualizada, né? E tenho trabalhado muito com minhocas. Há uns anos atrás, daí publicamos em 2019, a gente fez coletas de minhocas nos parques públicos aqui de Curitiba. Então, esse primeiro trabalho, publicado no Zootax, assim como de Colêmbula, é uma das maiores revistas do mundo em relação à taxonomia, né, de qualquer grupo biológico. A gente fez só estão os grupos, as espécies, perdão, os morfotipos. Tem algumas espécies novas que a gente ainda não publicou, mas tem trabalho de ecologia também que a gente espera publicar esse ano como capítulo de um livro. E eu também participo de grupos de estudo do efeito da fauna do solo nos serviços ecossistêmicos. Isso daqui foi um capítulo de livro publicado nos Estados Unidos, e eu participei com 3 capítulos de um livro publicado em 2019, que, na minha opinião, foi o divisor de águas na ecotoxicologia do solo aqui do Brasil, principalmente com minhocas, oligoquetas, que é a ecotoxicologia terrestre, métodos e aplicações dos ensaios com oligoquetas. Esse livro foi publicado pela Embrapa e tem coautores do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal e de muitos lugares diferentes aqui do Brasil. É um grande grupo que a gente trabalha em conjunto já há muitos anos com a ecotoxicologia do solo. Eu publiquei uns anos atrás, junto com o pessoal de outras instituições e da Argentina, inclusive, um trabalho sobre a ecotoxicologia de AMPA, que é um produto da degradação do glifosato. A gente publicou no Scientific Reports, que é do grupo Nature. Então, assim, só para vocês terem ideia, apesar de eu ser agrônomo, né, eu trabalho com coisas muito específicas da biologia com ecologia. Eu sempre falo que para fazer os trabalhos que eu faço, a gente precisa saber muita ecologia, tá? Eu estou mostrando para vocês isso porque, assim, eu não costumo mostrar os meus artigos, eu sou um pouco, assim, acho que algumas vezes até o pessoal chama assim, meio bobo, humilde demais, mas é que algumas vezes tem alguns alunos que questionam, por que um agrônomo dando aula de ecologia? Então, eu conheço muito ecologia, há mais de 30 anos trabalhando com ecologia, e eu segui essa área dentro da agronomia, tá? A agronomia não é só devastação, a agronomia tem um lado, uma vertente muito, muito interessante, muito boa, tá? Bom, como que é o professor Klaus, né? Eu não sei se vocês já foram perguntar para colegas, como que é o Klaus? Como que é o Klaus? Klaus é muito chato, Klaus é muito isso, Klaus é muito aquilo, não sei o quê.
eu queria, em primeiro lugar, dar uma notícia para vocês. Vocês não estão mais no jardim de infância. Vocês sabiam disso? Então, assim, no jardim de infância, a professora, o professor fica do lado, pega na mãozinha, etc. Vocês estão na faculdade. E vocês estão já chegando no final da faculdade, né? Então, assim, o professor Klaus vai estar o tempo todo ao lado de vocês. Ele vai estar à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Mas quem faz a faculdade, quem faz o conhecimento, o aluno adquirir o conhecimento, é o próprio aluno. O professor é um facilitador, né? Isso significa o quê? Que eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Eu estarei ao lado de vocês o tempo todo. Eu sou professor, e, gente, vocês podem perguntar para os colegas que já se formaram em biologia, que tiveram aula comigo. Eu quero o melhor para vocês e eu sinto muito orgulho de vocês. Vocês têm uma profissão linda, maravilhosa, que a gente precisa muito. Mas nós precisamos de biólogos que pensam, biólogos que raciocinam. Não biólogos que pegam receitinha pronta e fazem tudo de forma automática. A gente precisa de biólogos que questionem o que está acontecendo. Vamos atrás da resposta. A gente precisa de biólogos proativos. E é isso que eu quero puxar de vocês nesse semestre. Eu quero, junto com os outros professores que já passaram por vocês e que ainda vão passar, tornar vocês cada vez melhores, cada vez mais importantes. Mas isso significa que eu vou puxar a orelha de vocês. Eu vou pegar no pé de vocês. E eu vou sim exigir de vocês. Vocês têm que me provar que vocês merecem o título biólogo. Gente, é um título muito importante. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é qualquer um. São pessoas muito especiais, muito importantes e que vão colaborar, vão adicionar muito à sociedade. Ainda mais num momento como esse, né? A gente precisa cada vez mais de bons biólogos. E vocês são esses bons biólogos. Nunca deixem outras pessoas dizerem, biologia, não vale nada. Não, biologia é extremamente importante. Mas a gente precisa ser bom no que faz, hein, pessoal? Vocês não acham isso? Então vamos nos esmerar o máximo possível, estudar bastante. Se tem dúvidas em sala de aula, estejam à vontade para perguntar. Se a gente tiver no ensino remoto, professor, dá um grito. Em sala de aula, levanta a mão e fala. Contribuam. Eu adoro aluno proativo. Vocês têm experiências, vocês têm conhecimentos. Tragam isso para a sala de aula. Vamos trocar experiência. O professor não sabe tudo. Ai, quem dera se eu soubesse tudo. Eu queria saber tudo, mas eu não sei tudo. Eu aprendo muito com os meus alunos. Por quê? Porque vocês são bons. Vocês podem contribuir. Mas como eu falei, eu vou exigir. Vocês estão pleiteando um título muito importante. E pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas capazes é que podem ter esse título. Por isso eu vou cobrar. Olha ali a figura. Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, 3 alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. Brincadeiras à parte, pessoal. Tem que estudar. Tem que fazer os trabalhos, tem que se esmerar nos trabalhos e tem que estudar para as provas. Tem que estudar, não é de graça. Não é de graça. Vocês têm que provar que merecem esse título fantástico que vocês estão pleiteando. Lembrem-se, de novo, vocês não são qualquer coisa. Vocês são biólogos. Tá? E agora,
Eu até quero interromper o compartilhamento um instantezinho aqui. Opa, para. Oh, vocês ainda estão na minha aula, que bom. Oi, Samantha. O que vocês esperam de uma disciplina como ecologia? Me contem, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês esperam? Vocês viram lá, eu vou ter ecologia. Alguma coisa deve ter passado na cabeça de vocês. Me contem um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Ninguém vai falar nada? Ai, tô com vergonha, professor. O que vocês esperam de ecologia? Me falem. Eu penso na interação entre as espécies. Aren, isto é extremamente importante. Extremamente importante. E a gente vai falar muito sobre isso. Muito mesmo porque eu tenho muita experiência sobre isso. Muita experiência pessoal, científica. O que mais, pessoal? Vamos lá, falem. Falem, vamos lá, Júnior. Então, professor, eu tô empolgado aí para saber o que vem pela frente na matéria, até porque provavelmente meu TCC vai falar mais sobre a fauna aí, vai abordar a questão de fauna aqui na região de Colombo, né? Então, Oh, que legal. tô animado aí para ver vou tentar sugar o máximo aí da matéria do professor. Sugar a matéria, o professor, mas estudar bastante. Exato. Ecologia é tão vasto, gente, eu não vou conseguir falar tudo de ecologia. Esqueçam, impossível, não dá. Então, eu preciso de alunos proativos, alunos que tomem iniciativa também. Ótimo. Alguém falou aqui, deixa eu ver. Amanda falou na diferença dos ecossistemas, vamos falar isso daí também, legal. Tem um ecossistema que eu amo de paixão, acima de tudo, que é o ecossistema solo. E é tão complexo, gente, acontece tanta coisa lá embaixo que vocês não fazem a mínima ideia. O que mais, gente? O que mais? Como que eu posso usar a ecologia na prática? Como que eu posso usar a ecologia na prática, pessoal? Vocês fazem ideia? Olha, professor, isso é uma boa pergunta. Porque dá a impressão que algumas vezes a ecologia é uma ciência básica, mas por curiosidade, né? Repensando o consumo de recursos. Maravilhoso, Aren. Continue assim, Aren. Estou gostando de ver. Maravilhoso. Mas eu queria dar alguns exemplos aqui. Eu vou falar, vou repetir. Eu vejo muito por aí, quando for fazer uma obra, por exemplo, isso se chama estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA. Ótimo, Amanda. Eu tenho um amigo em Portugal que trabalhou muito tempo com vertebrados em estudo de impacto ambiental de atividades humanas. Ele é professor na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Mas eu vou dar um exemplo, que daí eu pego no pé. Eu pego no pé dos meus amigos biólogos. Pego no pé mesmo. É muito comum a gente ver a apreensão de animais selvagens, né? Então, tem um contrabando de passarinho. Daí os caras vêm da Bahia para cá. Daí os caras apreendem os passarinhos aqui. Ótimo. Isso é contrabando. Isso é legal. Isso, inclusive, é crime inafiançável. Não sei se vocês sabiam, né? Fica preso até o julgamento. Daí chega a polícia e tal, Polícia Verde, Força Verde, Guarda Verde, sei lá como vai se chamar em cada lugar diferente, apreende e tal. Agora chama a televisão e vamos fazer uma soltura. Caras e bocas. Primeiro, os passarinhos vieram da Bahia. Você vai soltar aqui? Aonde que você vai soltar? Ótimo, Heloísa. Aonde que você vai soltar os passarinhos? Eles vão ter competição
Eles vão ter alimento, eles vão ter predadores. Eu sou muito, muito crítico quanto às solturas. Por quê? 90% dos casos, os caras fazem soltura de forma errada, no lugar errado, no momento errado. E daí o que acontece com esses animais? Morrem. Não conseguem se perpetuar naquele ecossistema, quer dizer, não conseguem se reproduzir. Taxa de mortalidade muito alta, taxa de nascimento, natalidade muito baixa. Isso é um exemplo, mas vocês estão falando de muitos outros e a gente vai mostrar e vai discutir muitos outros exemplos. O que eu quero dizer para vocês é que ecologia é uma disciplina prática. Ecologia é uma disciplina que eu tenho que usar, não é só para ter conhecimento. Quando eu falo prática, não é só para ter conhecimento. Ah, curiosidade. Tem muita curiosidade na ecologia, mas a ecologia é algo que a gente deve pensar no dia a dia. Ela ocorre o tempo todo. Relações ecológicas. Nós temos relações ecológicas com o resto dos organismos à nossa volta. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente ocupa o nicho ecológico de outros organismos, que a gente usa os recursos de outros organismos. Já pensaram? Eu trabalho com gestão ambiental há mais de 20 anos e eu sempre falo, o ser humano é um ser eminentemente impactante. Uma vez eu estava dando aula de gestão ambiental em um curso de biologia, em outra instituição, e daí eu falei assim para os alunos, vocês são seres impactantes. Daí uma aluna levantou a mão, mas como, professor? Ah, tudo que vocês fazem. Vocês dormiram, estavam impactando. Acordaram, tomaram banho, tomaram café, estavam impactando. Vieram para a universidade, estão impactando. Ah, mas professor, eu venho de ônibus. Mas está impactando. O ônibus, para você fazer o ônibus, precisa bauxita, né, aço, ferro, que tira lá da Amazônia, em Minas a céu aberto, tem que desmatar uma grande área, gasta muita energia. O pneu do ônibus tem umas 20 mil substâncias cancerígenas e ele vai gastando, vai liberando no ambiente. Óleo diesel, que é mais poluente do que isso. Daí a menina começou a reclamar de quem vem de carro e tal. Daí eu falei isso do ônibus dela. Professor, mas então eu tenho que vir de bicicleta? Ah, mas tem o aço da bicicleta, tem o pneu da bicicleta. Você vai ter que comer mais para ter mais energia para pedalar. Você também vai impactar. Professor, o senhor quer que eu venha a pé? Depende do teu sapato. Depende do teu sapato. O que eu quero falar com isso é brincadeira, né? Lógico. Mas o que eu quero falar é que nós somos seres impactantes. A gente impacta o tempo todo. A gente está impactando o meio ambiente agora, nesse momento, gastando energia elétrica. Alguém teve que fabricar os computadores, e computador tem uma série de substâncias minerais diferentes, plástico e tudo mais. Né? Tem coisas assim, por exemplo, que eu falo, eu sou contra a extinção do canudinho de plástico. Professor, o senhor é mau. Pode até ser que eu seja mau. Mas por que eu sou contra a extinção de canudinho de plástico? Porque o ser humano, psicologicamente, ele faz armadilhas. Só tem plástico no canudinho, gente? Só tem plástico no canudinho? Tem plástico em tudo. Absolutamente tudo. É só canudinho e sacola de supermercado que é de plástico? Desculpa falar para vocês, no carro tem muito plástico. Órgãos artificiais, como válvulas do coração, são de plástico. Né? No computador tem muito plástico. A gente usa plástico em vários tipos de embalagem diferentes. Sabe qual é o truque que a mente do ser humano prega na gente? Vamos fazer campanha para acabar com o canudinho de plástico. Ele é o vilão. E a gente faz. Acaba com o canudinho de plástico. Só que o problema do plástico continua.
Porque todo o resto tem plástico. Absolutamente tudo tem plástico. Eu estou olhando a minha volta aqui. Nossa, quanto plástico na minha volta, diferentes tipos de plástico. Tem centenas de tipos de plástico. Então a gente acaba não se preocupando mais com o resto. A gente tem que tomar cuidado com esses truques da mente, tá? Então, ecologia, a gente vai a fundo ver quais são as interações e como eu posso aplicar isso na prática. Não é uma matéria só de curiosidade científica. É uma matéria que importa muito para a vida de todos os organismos do mundo, para o dia a dia de todos os organismos do mundo, inclusive o ser humano, tá? Eu vou voltar aqui, continuar apresentando aqui. Então, por que estudarmos ecologia, pessoal? Estão vendo o slide? Por que estudarmos ecologia? Tudo certo? Sim. Tá. Sim. Então, através da ecologia, a gente consegue compreender como cada espécie interage uma com a outra, como elas coexistem, como isso se dá no mesmo ambiente ao mesmo tempo. A ecologia também faz com que a gente compreenda como as diferentes espécies podem influenciar uma comunidade, um ecossistema, quais são os benefícios para aquela comunidade, para o ecossistema e quais são os impactos. Afinal, gente, a gente diz que ecologia, estudar ecologia é essencial para compreender a dinâmica de todo o planeta. Isso, como vocês mesmos disseram, para garantir um futuro sustentável para o nosso planeta. Sem estudar ecologia, não tem como imaginar um futuro sustentável para o nosso planeta. Vamos estudar ecologia então, gente? Vamos nos aplicar nessa ciência maravilhosa que é a ecologia? Bom, gente, todo o plano de ensino, eu gostaria de agora começar a apresentar o nosso plano de ensino, ele tem os seus objetivos, né? Objetivo geral e objetivos específicos. Então, eu estou começando agora a apresentar o nosso plano de ensino. O objetivo geral da nossa disciplina, que é o final do semestre, vocês dominem os conceitos básicos de ecologia. Gente, eu queria explicar uma coisa, até fazer um parênteses aqui. Obviamente, não dá para falar de toda a ecologia, né? A gente escolheu alguns temas bem importantes para a gente entender o todo. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Você vai em Harvard, melhor universidade do mundo. Eu conheço um cara que fez doutorado em ecologia, um amigo meu de Londrina fez doutorado em ecologia em Harvard, tá? Mas assim, nem lá dá para dar tudo. Então, a ideia que a gente tem aqui é que a gente estruture o conhecimento que a gente vai adquirindo durante o semestre em termos de ecologia, de tal modo que isso possa servir de base para vocês crescerem. E esse é o diferencial de um bom profissional, hein? Qualquer área, inclusive na biologia. Eu sei o básico. Agora eu tenho que ligar os pontos. Que nem aquelas brincadeiras de criança, vamos ligar os pontos para formar uma figura. Então, a gente vai aprender os pontos. Cabe a vocês, a cada um de vocês, se aplicar cada vez mais para construir o desenho, para ligar os pontos e construir o desenho. Então, entre os objetivos específicos, vocês devem ser capazes de reconhecer padrões ecológicos e os processos gerais que permeiam todas as relações dos seres vivos e seus ambientes, tanto a nível de indivíduo, população, comunidade e ecossistemas, principalmente o ecossistema brasileiro. Vocês devem ser capazes de avaliar o impacto das atividades humanas na homeostase dos ecossistemas. A gente vai explicar o que é uma homeostase. Compreender o meio abiótico nos ciclos, nos processos e os ciclos que o determinam. Biótico significa vida. A significa sem vida. Então, por exemplo, ciclo da água, temperatura, ciclos geoquímicos e assim por diante.
E mais um objetivo específico muito importante, entender o papel dos seres vivos no ciclo de matéria e energia nos ecossistemas e, finalmente, compreender as relações entre os seres vivos, não mais só entre eles, com diferentes espécies, grupos e tal, mas dos seres vivos com o meio ambiente físico, o meio abiótico, onde cada um desses vive. Então, para chegar nesses objetivos geral específicos, a gente tem uma ementa, né? Introdução à ecologia, conceitos, energia dos sistemas ecológicos, ciclos biogeoquímicos, lei do mínimo de Liebig. Liebig foi um químico alemão no século XVIII, não, século... no século XVIII, e ele é considerado o pai da agronomia, inclusive, ele fez a lei do mínimo, que é muito interessante e muito importante na ecologia. Dinâmica de populações, comunidade, desenvolvimento e evolução no ecossistema e ecologia de sistemas. E para cumprir essa ementa, a gente tem um conteúdo programático, né? A gente vai falar de definições e relações com outras ciências, ecossistema, conceito, estrutura, ambiente físico, condições e recursos, matéria e energia nos ecossistemas, variações ambientais e evolutivas, relações tróficas, né, de alimentação, cadeia alimentar, ciclo biogeoquímico, principalmente ciclo do nitrogênio, padrões e riqueza de espécies, como eu medir a riqueza de espécies. Eu até estou, se me permitem, eu estou lendo um livro muito interessante, Manual de Biologia dos Solos Tropicais, até a editora Fátima Moreira é uma amiga minha, onde que a gente está, onde que eles fazem eles mostram mecanismos, métodos para extrair a fauna de solo e como medir a riqueza, a diversidade e a abundância desses organismos. E, finalmente, a gente vai terminar o semestre discutindo muito fortemente, afinal, qual é o impacto desse ser inacreditável que é o ser humano nos ecossistemas. Então, esse é o nosso conteúdo programático. Eu acho que vocês têm muita curiosidade em saber como vai ser a avaliação, né? Então, no primeiro bimestre, a gente vai ter dois conjuntos de nota, 60, peso 6 vai ser a prova, avaliação global 1, e peso 4 vai ser a aula prática. Na verdade, a gente vai fazer essa aula prática em 2 semanas. Começar numa semana e terminar na outra. A gente vai medir a sensibilidade de sementes de alface, lactuca sativa, em contato com diferentes concentrações de substâncias tóxicas. No segundo bimestre, vocês têm avaliação integradora, projeto integrador, a prova vai ter peso 4 e a aula prática, o trabalho vai ser jogos didáticos em ecologia, tá? A aula prática do primeiro bimestre, vocês vão fazer em laboratório, a gente vai para o laboratório, a não ser que o mundo sabe, mas a gente vai para o laboratório e vocês vão fazer um relatório de aula prática. Não se preocupem com isso, que eu vou passar o roteiro da aula prática e o modelo de relatório antecipadamente para vocês. E vou marcar uma data para vocês me entregarem. Esta data vai constar lá no AVA, em uma semana específica, e daí eu vou abrir uma atividade avaliativa, tá? Nessa atividade avaliativa vocês vão entregar o trabalho escrito. A mesma coisa com o trabalho no segundo bimestre. Só que no segundo bimestre, vocês vão apresentar ainda mais, além de ter a parte escrita, vão apresentar um jogo didático que vocês vão desenvolver com base em ecologia. Se eu não me engano, a turma de vocês tem 8 ou 9 alunos, né? Eu quero equipes de 2 alunos, eu quero duplas. Professor, posso fazer meus trabalhos sozinho? Pode. Vai dar mais trabalho, mas tudo bem, pode. Ou em dupla. Posso fazer em 3? Não.
Só em 2. Que eu quero diversidade de pensamentos, tá? No primeiro bimestre, cada equipe vai escolher uma substância tóxica que ela quer testar com semente de alface, ecotoxicologia de alface, tá? Vocês já podem fazer as equipes e selecionar qual substância tóxica vocês querem analisar. E daí vocês providenciam e trazem para o laboratório, tá? Eu vou deixar bem livre isso, tá? E no segundo bimestre, então, o trabalho vai ser o desenvolvimento de um jogo didático para escolas que tenham um tema de ecologia, que queiram ensinar para os alunos algum conceito ou conceitos de ecologia. A gente vai discutir bastante, vamos dar. Vocês já podem ir começando a pensar, mas vamos dar tempo ao tempo para fazer isso. Tá bom? Esse é o nosso calendário, tá? Ele foi retirado do plano de ensino. O plano de ensino já está lá no portal para vocês, naquela página de apresentação da disciplina. Então, vamos trabalhar introdução à ecologia, conceitos, energia, ciclos biogeoquímicos. Daí, aqui no final de março, nós vamos fazer a nossa primeira prática. Nós vamos começar nessa semana e terminar na outra semana. Daí, antes da prova, vocês vão me entregar o relatório via portal. Na semana 11 está marcada uma revisão para avaliação global 1, e eu quero dizer para vocês, essa aula é como se fosse um coringa. Se a gente estiver certinho no andamento da disciplina, vamos fazer uma revisão. Se por acaso nós estivermos um pouco atrasados, a gente usa essa aula, pelo menos uma parte dela, para colocar a matéria em dia, tá? De qualquer maneira, eu vou preparar um conjunto de slides de revisão para vocês. Daí nós temos a avaliação global 1, que é toda a matéria que veio antes, tá? Na semana seguinte, de evolutivo, já começamos dinâmica de populações, depois comunidade e ecologia de sistemas. E daí vocês vão me apresentar o jogo didático. Se precisar mais uma aula, a gente pega mais uma aula. Mas a semana 19 aqui está marcada uma revisão para a avaliação global 2, que é toda a matéria que veio depois da avaliação global 1. Então, dinâmica de populações, comunidade e ecologia de sistemas. Tá? Aqui na semana 21, por acaso, a gente tem uma estrutura lá que deu para dar uma avaliação, uma devolutiva da avaliação global 2. E se por acaso alguém ficar de exame final, o exame final vai ser na semana 22, tá? O exame final vai ser 16 de julho, tá? E a avaliação global 2 vai ser dia 2 de julho, tá certo? Até agora, perguntas, pessoal, dúvidas? Não, professor, tá bem tranquilo. Tranquilo também, professor, por enquanto. Ótimo. Eu quero explicar uma coisa para vocês. O professor Klaus é bem quadradão. A nossa aula toda sexta-feira à noite, 8 horas da noite. 8 horas da noite estou lá no portal para começar a aula para vocês. Se a gente voltar, quando a gente voltar para o presencial, a aula começa às 7h15. 7h15 eu estou lá para começar a nossa aula, tá? Eu sou bem chato para isso. Imagine, eu sou engenheiro agrônomo e filho de alemão, não tem uma combinação pior do que essa, né? Mais chata, e eu sou signo de leão ainda por cima, né? Mais chata do que isso. Ah, professor Leão é bonzinho. Também acho, concordo com você. Totalmente. É intriga da oposição dizer que leão é brabo, né? Eu também acho isso. Nada a ver esse pessoal aí. É ciúmes. Diga assim, é Só ciúmes. porque a gente é o melhor signo. Concordo inteiramente. Que dia que você nasceu? 19 de agosto. Ah, eu sou do dia 2 de agosto. 2 de agosto, bem no comecinho. Bom, vamos lá. Eu aceito presentes dia 2 de agosto, tá, pessoal? Vocês já vão ter feito o exame final e tudo, inclusive.
Bom, vamos lá, falando sério. Então, eu estou sempre às 8 horas da noite aqui no remoto, no portal, para começar a nossa aula. Eu sou bem certinho quanto a isso. Dificilmente falto aula. Eu já dei aula com 42 graus de febre, para vocês terem ideia, tá? Eu já dei aula recém-operado. é, eu, eu sou assim, eu sou professor, tá? E aproveito o máximo de tempo possível. Na verdade, as nossas aulas eram para ter 50 minutos, né? A gente já está com mais de 1 hora de aula aqui. Vamos lá. Gente, bibliografia básica. Melhor livro para bibliografia básica de ecologia. Odum. Odum. Na minha opinião, todos os biólogos deviam ter um Odum aqui, tá? Eu que sou agrônomo, tenho Odum já há muito tempo. Essa não é a primeira versão do livro do Odum. Eu tenho um livro em casa que não está nessa lista, mas que é excelente. Princípios de Ecologia do Dajós. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho um outro livro que é Ecologia Animal, do McFadden. McFadden, eu conheci ele pessoalmente em um congresso uma vez na Irlanda, uma pessoa magnífica. O McFadden já faleceu infelizmente, era um zoólogo do solo como eu. E falar para vocês, Odum, Eugene Odum, era um zoólogo do solo também. Era um zoólogo do solo. Existe um biólogo muito famoso nos últimos anos, a gente quase trouxe uma vez ele para falar aqui em Curitiba, qual que é o primeiro nome dele? O Edward Wilson. Edward Wilson escreveu uns 30 livros de Harvard, zoólogo do solo também, como eu. Quando a gente estuda a zoologia do solo, a gente tem que estudar muita ecologia. Mas vocês não fazem, né? Muita ecologia, tá? Inclusive, eu vou mostrar até trabalhos meus durante a disciplina que eu tive que aplicar muito de ecologia nos trabalhos, tá? Então, o Wycliffe, Economia da Natureza, é muito bom. Eu não tenho, mas eu conheço o livro. E a bibliografia complementar, né? Tem alguns livros, inclusive, que tem em e-book aí, restauração florestal, educação ambiental. Educação ambiental é extremamente importante na ecologia. Tanto que o trabalho do segundo bimestre vai ser de educação ambiental, um jogo didático usando os conceitos de ecologia. Gente, a biblioteca virtual está muito boa. Eu, se fosse vocês, eu mergulhava na biblioteca virtual, tá? Em termos ambientais, ela é muito boa. Mas como eu mostrei para vocês, em cada aula eu vou usar livros diferentes, não só esses livros naquela aula, mas eu vou usar outras coisas também em cada aula, tá? E para terminar a nossa aula, né, vocês já sabem como o AVA vai funcionar no mesmo estilo que semestre passado, mas só relembrando para vocês, né? Quando vocês abrem a disciplina, tem o início da disciplina, a apresentação do professor da disciplina, o plano de ensino já está anexado lá para vocês, tem umas dicas de como estudar, tem o Fale como professor, eu prometo para vocês que eu vou olhar pelo menos uma vez por semana lá no Fale como professor, mas vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail institucional. Tem as avaliações, né? Avaliação global 1, 2, exame final, e tem as semanas. No nosso caso, a gente está na semana 1. E em cada semana, se você clica na semana 1, vai aparecer lá no começo a descrição da aula, e logo na descrição da aula eu coloco também sobre a live. Vocês já devem ter visto, né? Live dia 5 de fevereiro às 20 horas, e daí o link da live. Eu sempre digo, tenta entrar por aquele link para evitar problemas. Abaixo vem o material de estudo, o material do professor, né? Que eu vou colocar o meu PowerPoint, o da semana 1 já está lá, tá? E daí vem a explicação do professor. Tem 2 quadros, um com o link da live,
no nosso caso, começa sempre às 20 horas, né? Quando eu dou aula de manhã, começa às 9. E do lado, daí quando termina a aula, eu abaixo, eu coloco no meu canal do YouTube, prestigie meu canal do YouTuber. Professor Klaus é YouTuber. Veja só, é quase inacreditável. Eu, YouTuber. Eu, Klaus, YouTuber. Quase inacreditável. Mas eu tenho um canal lá, professor Klaus, que é para colocar as minhas aulas. Tá? Eu coloco no YouTube, daí, nesse segundo quadrinho, eu coloco o link do YouTube. É só clicar no link, você já vem a aula gravada. Inclusive, a aluna Lauren, né? Que não vai poder assistir nas sextas à noite, ela vai poder assistir as gravações. Eu vou tentar sempre colocar as gravações na mesma noite, tá? Se não, no sábado pela manhã. Coisa muito importante, eu não faço chamada em ensino remoto. A chamada é feita pela resposta à atividade de frequência. A minha atividade de frequência é sempre uma pergunta objetiva com 5 alternativas, sendo só uma correta. Ela já está disponível lá e ela fica sempre uma semana. Quer dizer, ela termina, a gente tem aula na sexta à noite, ela termina na quinta, 23 horas e 59 minutos. Então, vocês têm uma semana para fazer aquela pergunta, tá, gente? E não é só fazer, pensem. Eu vou dizer assim para vocês, é bom para a saúde vocês pensarem bem em cada questão, etc. Professor, estou pescando umas coisas aqui no ar, né? Olha, para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos lá. Essas perguntas não são só para frequência, mas elas auxiliam a vocês a crescerem cada vez mais nessa ciência maravilhosa que é a ecologia. Gente, daí tem o material complementar, que eu sempre coloco um artigo científico. Inclusive, essa semana eu coloquei um artigo científico meu. Tá bom, gente? E, finalmente, a atividade avaliativa. A atividade avaliativa, ela só vai ficar disponível para vocês naquelas semanas onde que vocês têm que entregar um trabalho. Por exemplo, tem a dupla, fez um trabalho, tem que entregar no dia tal. Por exemplo, o trabalho das aulas práticas do primeiro bimestre é um relatório só, e provavelmente vai ser para entregar dia 23 de abril. Desde a aula do dia 23 de abril, eu abro uma atividade avaliativa e vocês anexam o documento de vocês. E na dupla, só um precisa anexar. Claro que tem que, no trabalho escrito, constar o nome dos dois. Senão, só um vai ganhar nota, tá? Por enquanto é isso. Gente, eu queria que vocês, deixa eu até interromper o compartilhamento, voltar agora com vocês aqui. Eu queria que vocês levassem muito a sério essa disciplina. Ela é muito importante, não interessa qual área da biologia vocês vão seguir. Hoje em dia, a gente fala em ecologia até em biologia molecular, para vocês terem ideia, tá? É muito importante para o crescimento de vocês no conjunto de todas as ciências biológicas, tá? Tem uma outra coisa, duas coisas importantes que eu quero mostrar para vocês. Conhecem esse livro aqui? A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson? Conhecem? Não conheço esse. Não? Que vergonha. Vocês não têm vergonha na cara, não? Eu sempre brigo com os meus alunos de biologia que não conhecem. Esse é um livro básico, é da década de 60. Ele fala de tudo que o ser humano pode causar em relação ao meio ambiente. Ele começou com agrotóxicos, a Rachel Carson, por isso se chama Primavera Silenciosa. A gente aplicava muito agrotóxico, daí começou a matar os passarinhos. Chegava na primavera, não tinha mais o canto de acasalamento dos passarinhos. Por isso a Primavera Silenciosa. Esse livro é da década de 60. Os dados científicos já foram até ultrapassados, mas a ideia, a essência, o princípio dentro desse livro é muito importante. E é muito importante para a gente em ecologia, tá? Então, eu sugiro para vocês
leiam esse livro Primavera Silenciosa. Deve ter por aí em PDF, inclusive, e tal. Ele é muito, muito importante, tá? E, para terminar, eu gostaria de alertar uma coisa muito séria para vocês. Vocês estão no 6º e 7º períodos. Vocês já vão começar o TCC. O TCC é algo muito, muito importante, principalmente no curso de biologia. Eu dou aula para vários cursos diferentes e eu diria que talvez o curso de biologia é o curso que mais é importante, o TCC. Eu diria para vocês, eu dou um conselho para vocês, quem ainda não se decidiu qual o tema do TCC, se decida logo. E fale logo com o pretenso orientador ou orientadora, tá? Eu tenho acompanhado os TCCs da biologia, inclusive eu já orientei uns 4, 5 TCCs de biologia, e assim, eu tenho visto que os alunos deixam sempre para o último momento, para o último período, para o 8º período. Você não faz um TCC bom em um período, tá? Então é importante que vocês já comecem a decidir pelos temas e pelos orientadores, tá? Se alguém por acaso quiser, eu trabalho na área de gestão ambiental, fauna do solo e ecologia, né? Ecologia aplicada. Se alguém quiser numa dessas áreas, pode vir conversar comigo, vai ser atendido com maior amor, carinho e boa vontade. Mas eu sou um daqueles orientadores que vai cobrar de vocês. Por quê? Quer ver um TCC nota 10. Quer ver o aluno crescendo cada vez mais. Quer ver o aluno evoluindo no pensar científico. Ciências biológicas e ecologia em especial requer muito raciocínio, requer muito que você consiga ligar pontos diferentes. Então, pessoal, leiam. Leiam muito. Leiam demais. Eu, ano passado, para vocês terem ideia, eu li 42 livros, umas 8 ou 9 mil páginas, só no passado. E só nos intervalos, assim, só tempo curto. Mas eu lia todos os dias. Eu gosto de ler qualquer coisa que me chegar às mãos, tá? Eu li ano passado um livro muito bom em alemão, As Histórias com Micro-Organismos. São uns 40 e poucos capítulos, cada capítulo com uma história, uma curiosidade sobre micro-organismos, tá? Eu leio de absolutamente tudo que me chega às mãos. Eu estou lendo romance, Thomas Mann, eu estou lendo um livro técnico, eu estou lendo um livro sobre biologia do solo, métodos de biologia do solo, apesar de conhecer eles bem, né? Inclusive eu conheço quase todos os autores desse livro, conheço pessoalmente. Assim, eu já organizei, só para vocês terem ideia, eu já organizei, a cada 4 anos, ocorre em um lugar diferente do mundo, o Colóquio Internacional de Zoologia do Solo, onde se unem os grandes especialistas de zoologia do solo do mundo. Em 2008, eu organizei aqui em Curitiba. Eu já fui em 4 ou 5 desses. Fui na Irlanda, na República Tcheca, na França, em Portugal e aqui em Curitiba que eu organizei. Ano passado era para ter sido na Itália, não foi por causa da pandemia, foi trocado para esse ano, mas eu acho que esse ano também vai ser adiado, porque a pandemia na Itália ainda está muito forte. Então, assim, leiam bastante, é o segredo. Ler artigos científicos, ler livros científicos sobre o tema, e assim vocês vão crescer cada vez mais. Vocês têm um longo caminho pela frente e vale a pena se dedicar. Como eu já falei para vocês, vocês estão numa profissão maravilhosa, fantástica. Sério mesmo. Tanto que eu fiz o meu mestrado em Ciências Biológicas, área de concentração em entomologia, né? Então, aproveitem e contribuam para a nossa sociedade. E tem diferentes maneiras de contribuir para isso, né? Mas escolham uma maneira e se dediquem. Sejam os melhores naquilo que vocês fazem, os melhores naquilo que vocês escolheram fazer, tá?
De resto, pessoal, eu estou sempre à disposição, vocês podem entrar em contato comigo. Algumas vezes eu demoro para responder, porque vem muito e-mail para mim, muita coisa para fazer, e daí eu acabo demorando para responder. Podem me puxar a orelha também, professor, o senhor não respondeu meu e-mail. Tá? Podem me puxar a orelha, podem reclamar comigo, não tem problema. Tá bom? E sempre quando vocês tiverem alguma dificuldade, ou que vocês não estão gostando de algo, podem falar comigo. Só não me xinguem, por favor. Não me xinguem, nem eu, nem minha mãe, por favor. Tá bom? Do resto, a gente pode conversar sem crise alguma, tá? Eu tô aqui para vocês, e só para vocês. O meu objetivo é tornar vocês biólogos cada vez melhores, mais capacitados, mais conscientes, com maior capacidade de contribuir para a sociedade. Aproveitem isso, gente. Vocês têm uma chance maravilhosa pela frente. Não só a minha disciplina, mas as outras também. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma observação? Professor, poderia repetir em quais áreas do TCC o professor conseguiria auxiliar? Eu trabalho com gestão ambiental, né? Minha especialidade dentro da gestão ambiental é ISO 14001, que é uma certificação ambiental. Tem muitos biólogos que trabalham com isso, né? E daí eu trabalho com auditoria ambiental, avaliação de impactos ambientais e coisas relacionadas à área. Resíduos, qualidade de água. Eu estou orientando duas alunas com impacto de antibióticos sobre um organismo, uma aluna da farmácia, uma aluna da biomedicina. Eu trabalho com fauna de solo, tá? Principalmente minhocas e colêmbulas. Eu não coloquei aqui, mas tem uma espécie de colêmbula que foi descrita em minha homenagem. Rhinocyrtus clausi. Eu sempre trabalhei com o pessoal do Museu Nacional há muitos anos, lá do Rio de Janeiro, e uma vez um amigo do Museu Nacional me mandou um trabalho, e ele, Klaus, dá uma olhada no trabalho, a gente faz isso muito, troca e tal. Era um trabalho já publicado, daí quando eu comecei a olhar, estava lá Rhinocyrtus clausi. Fui na etimologia da palavra, do nome, né? Era em homenagem ao amigo Klaus Dieter Salter e tal. E quando queimou o Museu Nacional, o Holótipo queimou junto. O Holótipo é o indivíduo que serviu de base para a descrição, né? O Holótipo queimou junto. Até esse meu amigo mandou uma foto do Museu Nacional mostrando exatamente a janela onde que estava ali a sala dos colêmbulas e pegando fogo, assim, uma labareda gigantesca. O holótipo, nem todos parátipos. Parátipos são os auxiliares, né, que foram usados como os indivíduos usados como auxiliares na descrição da espécie. E então eu trabalho com ecotoxicologia também, tá? Então a gente pode trabalhar com isso também. Mas independente de qualquer coisa, algumas vezes vem alunos querendo trabalhar, eu posso ajudar em educação ambiental também, né? Ligados a questões ambientais em geral. O que eu não trabalho é biologia molecular e genética. Eu adoro genética, entendo bastante genética, mesmo porque eu adoro cachorro, então eu leio muito de genética de cachorro. Eu tenho 9 cães em casa, eu amo cachorro, amo demais, é minha paixão, assim, sobretudo. Eu tenho um mestiço que eu salvei da rua, estava semi-morto, inclusive agora ele teve que operar de novo, porque está com câncer, mastocitoma, e eu tenho 8 terriers brasileiras, Fox Paulistinha. Já ouviram falar de Fox Paulistinha? Raça brasileira? Eu tenho 8. Maravilhosa. Então, eu gosto muito de genética, mas não me meto para orientar a genética, essas coisas assim, tá? Mas, assim, se tiver algo ligado ao meio ambiente, estejam à vontade, eu posso ajudar sempre que possível. E se eu não puder ajudar, eu posso indicar,
eu posso indicar um caminho, um professor, alguma coisa assim para ajudar. Mas qual é o principal de tudo? Não sou eu, tá? O principal de tudo é que vocês comecem a levar o TCC a sério, e muito a sério. Já, agora, nesse momento, não percam tempo, tá? Porque vocês correm o risco de deixar para a última hora. Isso aconteceu com um aluno, e era para se formar agora, ele foi deixando o TCC, tá? Não falou com o orientador, não falou com nada, tinha uma página para defender em dezembro. Defendeu? Não, reprovou. E ele não vai poder se formar com a turma, vai ter que fazer uma disciplina extra, porque ele não fez o TCC, tá? Então, não deixem para a última hora. Tem que defender final do ano? Ótimo, comecem agora. Independente de qual é o professor, tá? O recado aqui é para começar o TCC. Eu me coloco à disposição. Inclusive, vocês podem perguntar para alunos que já se formaram, que foram meus orientados, começou e tal, estejam à vontade. Tá? Eu me coloco à disposição. Tá bom? Podem entrar em contato comigo, mas podem e devem entrar em contato com outros professores. O importante é que vocês comecem a pensar nisso agora. Certo, pessoal? Beleza, professor. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa? Nada? Pessoal, já passamos do tempo. Eu quero que vocês façam atividade de frequência agora. Entrem lá no portal e façam atividade de frequência. Pensem bem antes de fazer, tá? Não é só marcar de qualquer jeito. Pensem bem antes de fazer, tá? Isso vai ajudar vocês a evoluírem, crescerem dentro da biologia, especificamente dentro da ecologia. Aproveitem e leiam sempre os materiais complementares. Por acaso, hoje é um artigo meu, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, através de um artigo que eu fui um dos coautores, tá? Mas eu sempre vou colocar um artigo interessante em relação àquele assunto do dia, tá? Estejam certos disso. E eu quero ver vocês na próxima bate-semana, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário. Tá bom, gente? Até a próxima sexta-feira, 8 horas da noite. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Beleza, Vamos lá, professor. gente. Vamos arrebentar com a Tá bom, ecologia. professor. Boa noite. Tá bom, professor? Boa noite. Boa noite, gente. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.